Glória a Deus, a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, paz e graça, shalom, seja com todos vós. Amém e amém. Irmão, nós vamos ler a respeito do poço de Jacó, que se encontra escrito, onde está falando sobre a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. Mas antes de nós iniciarmos a santa leitura, eu gostaria de dizer para vocês a respeito desse poço. Quando Jacó voltou a Siquém, de Padã-Arã, porque Jacó estava em Padã-Arã e voltou para Siquém, acampou antes da cidade. Antes da cidade ele fez uma tenda, comprou um terreno e armou ali a sua tenda. Irmãos, ali armou sua tenda e, por certo, no Velho Testamento não fala, irmãos, que ele armou a tenda e fez um poço, mas nós podemos ter certeza que se ele armou a tenda, ele ia precisar de água. Então, provavelmente, a hipótese que ali foi construído, ou foi escavado, desculpe, construído. Pode ser também. O poço de Jacó é muito grande, certo, irmãos? Porque nós vamos poder comparar isso com o texto que nós vamos ler em João, no Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, certo, irmãos? Então, irmãos, quando ele comprou esse terreno, então se viu necessidade de fazer um poço. Esse terreno, ele ficava mais ou menos a uma distância de... Hoje, ele está situado hoje em um sítio arqueológico, né? De Tel Balata. É considerado como local de Siquém na Bíblia, certo, irmãos? Em alguns lugares fala Sicar, né? Então, irmãos, é também conhecido como a fonte de Jacó. Ele foi escavado numa rocha, irmãos, e tem mais de 2 milênios que ele existe. Hoje, logicamente, que existem ali nesse lugar igrejas que foram colocadas no lugar onde está o poço, igrejas ortodoxas, não é? Não tem nada a ver com aquilo que nós vamos estudar. Muitos aproveitaram esses lugares para fazer dali, vamos dizer assim, um lugar de turismo, para que as pessoas fossem visitar e até fazendo então, infelizmente, dali uma fonte de renda. Não compreendendo, irmãos, que as coisas de Deus são muito mais superiores a qualquer coisa. Mas nós vamos entrar já aqui no assunto. Nós vamos ler já no versículo 9, para não tomar muito tempo dos irmãos. Bom, no versículo 5, fica mais fácil para entender. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. O Senhor Jesus foi, certo, irmãos? Estava ali a fonte de Jacó. Veja que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, certo, irmãos? Cansado do caminho, assentou-se, e assim foi junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher, sendo samaritana: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, eu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Somente até aqui, irmãos. Após isto, houve um diálogo entre o Senhor e aquela mulher, certo, irmãos? O Senhor perguntou para ela que ela chamasse, pudesse chamar o seu marido. Ela respondeu e disse para o Senhor que não tinha marido. O Senhor disse para ela, isso disseste com verdade, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu. Então ela começou a ficar assustada, irmão, com aquilo que o Senhor estava falando, porque tudo estava batendo conforme o Senhor estava falando e estava dando tudo certo. Ela começou a ficar realmente preocupada. Glória ao nome do Senhor. E disse aquela mulher ao Senhor, vejo que tu és profeta. E o Senhor falou para ela, o Senhor disse para ela, ou melhor, ela disse para o Senhor, vejo que tu és profeta, né? E ela, então, falou para o Senhor, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Porque, como havia uma divisão entre os samaritanos e os judeus, os samaritanos fizeram um templo em cima do Monte Gerizim. E começou a proibir o povo de ir adorar em Jerusalém. O Senhor veio para quebrar esse paradigma. Então o Senhor disse para ela, disse-lhe Jesus, mulher, crê e a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, o Senhor não estava mais vinculado à salvação a um templo de pedra, a uma localidade ou a um povo só. O Senhor estava quebrando todos os paradigmas. O Senhor falou com uma mulher que tradicionalmente não havia comunicação entre o povo judeu e o povo de Samaria, por causa dessas questões de divisões de tribos e questões até mesmo religiosas, porque Samaria se tornou uma cidade que ela teve uma mistura com o politeísmo, e uma mistura de pessoas que adoravam outros deuses, e Jerusalém não. E o Senhor Jesus veio para todos, então ele quis dizer que nem naquele monte, nem em Jerusalém, ele colocou todo aquele espírito de religiosidade, ele derrubou tudo diante daquela mulher e disse, aqueles que me adorarem em espírito, quer dizer, você não precisa estar em Jerusalém, você não precisa estar no Monte Gerizim, você pode estar na sua casa, você pode estar no campo, você pode estar aonde você estiver, você vai me adorar. Veja bem, adorar a Deus e não a natureza. Porque existe uma questão aí muito perigosa, que nós temos que tomar cuidado, né? Porque nós estamos num lugar que tem muita natureza, que nós vamos olhar para as coisas e sentir que Deus está naquilo ou naquilo. Isso daí, irmão, como eu posso dizer para vocês, eu posso fazer um vídeo outro dia, irmão, sobre isso, certo, irmãos? Nós podemos achar bela a natureza que Deus criou, poder ver a mão de Deus na natureza que Deus criou, mas não ver Deus na natureza que Deus criou, porque a natureza ela vai ser destruída no dia do Senhor. Mas aquilo que Deus criou, enquanto nós estamos aqui, nós não vamos adorar, mas nós vamos agradecer a Deus por poder desfrutar daquilo que Deus nos deu. Mas aquilo que Deus nos deu não é para nós adorarmos ou para nós vermos Deus naquilo. Nós vamos ver a obra de Deus e agradecer a Deus, porque aquilo simplesmente é como uma folha que cai,
como uma floresta que pode se incendiar e tudo se acaba, mas Deus nunca se acaba. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o paganismo e sobre o Deus Pan e sobre o Deus que um Deus pagão que infelizmente tem alguns irmãos que não conhecendo começam a entrar por esses caminhos, irmãos, achando que você consegue sentir Deus em contato com a natureza. E não é isso, irmãos. Isso daí são coisas do paganismo. E eu tenho um estudo sobre isso também, muito sério. Tem até o nome de um Deus, certo, irmãos? Um Deus pagão que não é Deus, certo? Mas vamos deixar isso para outro dia, para não confundir muito a mente dos irmãos. Quero dizer que aquela mulher, quando o Senhor Jesus começou a falar com ela, ela logo percebeu que era uma coisa diferente. E ela disse assim: Senhor, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Ela logo levou um susto, irmão. Ela não se achava digna, e ali estava o Senhor falando com ela. Então ela deixou o seu cântaro, quer dizer, olha, até esqueceu a água. Correu, irmãos, e foi até a cidade e anunciou as boas novas da salvação, falando de um homem que havia dito toda a sua vida e ainda dizia, afirmava, não seria esse, pois, o Messias, o Cristo, aquele que é enviado por Deus? Coisa maravilhosa, irmãos. Então você, irmão, irmã, seja um porta-voz deste evangelho, desta grande graça que é Jesus Cristo, que ainda que você esteja passando por algum momento de dificuldade, de luta, de prova, de aflição, e na tua vida muitas das vezes quantos poços espiritualmente você já tentou cavar e parece que, presta bem atenção nisso, parece que tudo que você vai fazer não dá certo, parece que alguém vai lá e joga entulho, mas irmãos, observem bem, esse poço de Jacó está há mais ou menos 2000 anos, aproximadamente, pode ser que é mais, não é, irmão? Isso dizem os historiadores feitos, 2000 anos que existe esse poço aproximadamente, e ninguém secou esse poço, irmão. E o poço que se chama, a fonte que se chama Jesus Cristo, que está dentro de você, ela nunca secará enquanto você estiver ligado naquela cisterna, irmão. Porque o Senhor disse para ela, se você conhecer o dom de Deus, e aquele que está te pedindo de beber, pediria e ele te daria água viva que salta para a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. E esta água viva vai entrar no teu coração, vai entrar na tua alma, esta água viva vai visitar você. Esta água viva que se chama Jesus Cristo vai limpar as entranhas da tua espiritualidade, vai lavar os princípios do teu ser, aleluia, o teu caráter, a tua moral, a tua espiritualidade, o teu pensamento que você muitas das vezes tinha de negatividade, que muitas das vezes você só pensava que não vai dar nada certo, mas hoje desce essa água do céu sobre você e transforma esse lugar seco e árido numa fonte viva. Aleluia. Sinta dentro de você agora o efeito desta pregação, que esta palavra possa ser a fonte dentro da tua alma, que você possa ser nesta tarde, aqui em Portugal já é noite, você possa sentir dentro de você uma renovação, uma força, porque tanta luta, tanta prova nesse mundo, precisamos matar a sede da nossa alma, precisamos ser revestidos de uma força espiritual para podermos vencer as batalhas, para podermos vencer as lutas, para podermos passar, bendito é o nome santo do Senhor, por todas as condições
que muitas das vezes não queríamos passar, mas com a força de Deus e com a sustância dessa água, porque essa água, irmãos, ela não tem nenhuma química, ela não tem nada que possa contaminar o teu organismo. Essa água cura a enfermidade, esta água liberta o pecador, essa água lava o pecado, porque esta água se chama Jesus Cristo. Ele é a fonte da água da vida, a sua palavra, aleluia, os seus escritos, aleluia, se tornam para você como se você estivesse com sede e parasse e pudesse tomar aquela água tranquila, sem ninguém se perturbando, sem ninguém tirando a tua paz, sem ninguém tirando de você aquela alegria de ser cristão, de crer, aleluia, que Jesus Cristo não veio para te matar, para te destruir, ou para te jogar fora, ou para te banir. Não, Jesus Cristo não veio para nada disso. Jesus Cristo disse assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Não existe outro tipo de pregação. Jesus Cristo não mandou ninguém embora. Uma vez o Senhor Jesus fez um discurso pesado e muitos começaram a ir embora. E o Senhor não falou nada. E um dos seus discípulos falou: Senhor, estão indo todos embora. O Senhor falou assim: vocês não querem ir também? Pedro respondeu: não, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? O Senhor não mandou ninguém embora. Foram aqueles que realmente, irmãos, não quiseram ficar ouvindo. Por quê? Porque não estavam preparados, irmãos. Você está preparada para enfrentar o que você tem que enfrentar, para lutar contra os espíritos que você tem que lutar. Mas muitas das vezes as forças te faltam. Você é jovem, escuta o que Deus vai me dar. Não fique triste que alguém está te desprezando por algum motivo. Não fique triste, jovem, que alguém não está dando valor e que você parece que não tem valor nenhum diante dos homens. Não importa, importa que Deus te valoriza, importa que o Senhor ouve a tua oração, importa que você, aleluia, é escolhida de Deus, é escolhido de Deus, e que dentro de você tem uma fonte que salta para a vida eterna. E você, caro ouvinte, que ainda não entendeu direito como você precisa para te salvar. Eu já expliquei e vou explicar novamente. Entrega o teu coração ao Senhor, confia no Senhor, entra no teu quarto, faz uma oração, peça a Deus que Ele tome conta da sua vida e Ele vai começar a te iluminar, te mostrar, te revelar, porque Deus dá revelação. Tem muita gente que não acredita em revelação. Irmãos, eu já tive tantas revelações que eu não vou contar aqui para não tomar tempo. Tive tantas visões que eu não vou contar, não tomar tempo. Um dia eu vou fazer um vídeo a respeito disso também. E, logicamente, irmãos, que tem coisas que nós não podemos contar. Porém, eu quero explicar para os irmãos que isso existe. Não existiu com José. Deus não revelou para José que ele ia ser governador do Egito. Deus não revelou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Irmãos, Deus não mudou. Sabe o que acontece? Nós, irmãos, pela nossa pequenez, pela nossa falta de acesso, que nós começamos a nos apegar à religiosidade, nós ficamos distantes de Deus. Quando eu era uma pessoa religiosa, irmão, eu não sentia tanta virtude como eu estou sentindo agora. Por quê? Você pode dizer, mas por quê? Isso parece estranho, né? Porque a palavra religião quer dizer religação entre Deus e o homem. Então, irmãos, a gente tem uma religião. Qual a minha religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e ajudar os necessitados. Minha religião é essa. E qual é a minha crença? É Jesus Cristo. Qual é a igreja que eu sirvo a Deus? A igreja é onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, numa mesma conformidade, numa mesma união, faz parte da minha igreja, da igreja sua, porque eu não faço parte de construções, eu faço parte de
pessoas, de almas que estão ligadas a uma cabeça. Todos aqueles que estão ligados na cabeça, mesmo que eles estejam distantes uns dos outros, eles não são desigrejados. Essa palavra é para quem não compreende, irmãos. Não são desigrejados, desigrejados. Ô, irmão, a palavra igreja quer dizer ajuntamento de pessoas. Se eu estou com 2 ou 3 irmãos aqui na minha casa, orando, fazendo culto, eu sou desigrejado? Eu estou ligado em Cristo? Como é que eu sou desigrejado? É uma forma de interpretação totalmente fora, irmão, daquilo que nós aprendemos. Falta de instrução. Então, jovem, fica firme, cante na tua casa. Se você, jovem, tem desejo de louvar a Deus com os teus amigos e às vezes alguém te impede, não se preocupe com quem te impede. A única coisa que você tem que fazer nessas épocas que nós temos que ter cuidado, é um conselho que eu vou dar para vocês, porque eu sempre gostei de oração, sempre gostei de estar junto com aqueles que são realmente, vamos dizer assim, homens que se consagram a Deus, que buscam. Não vou dizer que não existe, jamais, porque eu já vi, certo, irmão? Se eu for contar o que aconteceu comigo há pouco tempo, os irmãos ficariam assustados, mas depois Deus permitirá, se assim for da sua vontade. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que nós temos que orar sim, nós temos que louvar a Deus sim, mas hoje com esse tipo de epidemia que anda por aí, com essa enfermidade que anda por aí, irmãos, que eu não vou falar o nome aqui, nós temos que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Então, se eu for convidar alguns jovens para vir cantar ou orar na minha casa, eu sei o tamanho que é. O que eu faria? Eu vou calcular mais ou menos quantos que eu posso colocar, se tem como fazer um distanciamento, e convidarei aqueles. Em outra oportunidade convido outros. Fazendo assim, quem é que pode nos condenar? Nem a justiça da terra, irmãos, nos condenam. Agora, irmãos, vamos ter cuidado, porque existem pessoas que se infiltram até nos canais, até dentro dos canais. Você que está infiltrado, eu vou até pregar aqui, irmão, dentro de canais, de grupos do WhatsApp, para ser como um espião, para depois contar tudo o que acontece no grupo para alguém lá fora, para que depois aquele alguém venha e use aquilo como um argumento para atacar as pessoas. Saiba que existe um ensinamento. Eu não vou mostrar o livrinho aqui para não me comprometer, irmão. Mas tem ensinamentos que falam que quando se prega atacando alguém de cima do púlpito, não é o Espírito Santo que está falando. Certo, irmãos? Pelo menos é um ensinamento que eu aprendi desde quando estive no ministério em uma determinada igreja. Então, irmã e também irmão, que seja o Espírito Santo que te use, que você possa receber essa palavra, que você possa ter a graça de Deus no teu coração, que você possa ter Jesus Cristo na tua alma, que você possa encontrar a verdade cada dia que passa. Você já encontrou a verdade, mas cada dia que passa você vai aprendendo mais um pouquinho da verdade. Hoje você aprende uma coisa, amanhã você aprende outra, é que nem numa escola. O aluno, quando entra na escola, ele vai A, E, I, O, U. Depois ele começa, tudo devagarzinho. Tem alguém que está ouvindo este culto, não é culto, este conselho, nesse momento, que você está aprendendo. Muitas coisas você fica questionando. E agora? Como é que eu faço? Será que eu devo me batizar aqui ou ali? Preste atenção. Deixe o Espírito Santo te guiar. Vá e ore. Não seja forçado. Porque nós temos que tomar cuidado. Muitas pessoas nos fazem, sabe o que, irmãos?
atemorizam. Porque se você não fazer isso, você vai perder a tua alma. É tudo assim. Aí você vai ficar apavorado, apavorada e logo poderá entrar numa situação pior do que você já está. E depois que você está dentro de algum lugar, enquanto você chegou nos primeiros anos, você vai ser tratado como um anjo. Quando você começa a entender as coisas e começa a ter uma visão, você vai ver a diferença. Eu não estou desanimando ninguém. Você está ouvindo alguma coisa de quem tem experiência própria. Então, crie em você mesmo um ambiente espiritual dentro da tua alma que possa fazer com que a tua alma seja o salão da tua reunião com Deus e que o Espírito Santo possa te lavar, possa te limpar, te selar, não selar com a evidência de novas línguas, porque tem o selo da evidência de novas línguas, mas se derramar sobre a tua cabeça a unção do Espírito Santo para a purificação de tudo aquilo que está em você. Você já está sendo batizado pelo Espírito Santo com a pureza, com a santificação. Você já começa a ter uma certa um mal-estar com o pecado, porque o Espírito de Deus vai habitando em você e vai te limpando. Então isso já é um sinal que Cristo está tomando conta de você. E o Espírito de Deus convence a nossa alma do pecado. E nesse momento que você está convencido, você já aceitou a Jesus Cristo, você vai orar, você vai pedir e vai aparecer alguém que vai te batizar. E quando isso acontecer, você vai mandar um recado para mim: olha, irmão, me batizei. Não precisa, eu não quero saber aonde você se batizou. Seu batismo seja para Jesus Cristo, não importa qual foi o irmão, o pastor, ou o irmão fulano, o irmão cicano, para mim não importa. Importa que você não seja preso na religiosidade, você não pode ter compromisso só porque aquele que te batizou quer te colocar você como uma massa de manobra. Você tem que ser livre para servir a Deus. Livre. Tem que ter a liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo não é liberdade para pecar, mas é liberdade para agir no sentimento do Espírito sem ter nenhum tipo de influência naquilo que você sente pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que você crê, o Espírito Santo cuidará de você. Vejamos Filipe e Eunuco. Quem que Filipe deixou para cuidar de Eunuco? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Não é? Quem que Filipe deixou? Filipe não deixou ninguém. Filipe apenas, irmão, foi lá e batizou o eunuco, superintendente da rainha de Candance. Superintendente, irmão. Ele era um homem importante. Então, por certo, irmãos, ele não estava sozinho. Ele estava numa carruagem, deveria ter alguém que estava conduzindo a carruagem e ele deveria estar dentro da carruagem. Porque um superintendente era um homem importante, irmãos. Era um homem ainda mais da rainha. Bendito é o nome. Vocês não concordam com aquilo que eu estou falando, irmãos? Porém, Filipe, glória ao nome santo do Senhor, ele fez o que Deus lhe mandou, irmãos, e batizou aquele homem. Mas depois que Filipe batizou, diz aqui na palavra, olha bem, o anjo do Senhor falou com Filipe, não precisou ninguém mandar, ele não foi perguntar para Pedro se ele podia ir, ele não perguntou para Pedro se podia orar para a viagem dele, ele não perguntou para ninguém, ele não era mais velho, ele não perguntou para ninguém. O Senhor mandou, ele foi, nem disse para ninguém, irmão. E o Senhor falou para ele: vai para a banda do sul,
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candance, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Quando ele regressava, ele lia o profeta Isaías. Veja bem, o Espírito de Deus mandou Filipe ir até lá, porque o Espírito de Deus já sabia que estava passando uma carruagem lá, e que aquele homem estava lendo o profeta Isaías e precisava de um esclarecimento. Naquele momento apareceu Filipe. Quando Filipe viu aquela carruagem, o Espírito disse para ele: corre, corre, tem coisas que a gente tem que correr. E achega-te a carruagem. Ele correu e chegou. E quando ele chegou, ele viu que ali estava aquele homem lendo a parte de Isaías. Naquele momento, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, onde ele lia, foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca, assim por diante. E Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como poderei eu entender se não há quem me explique? Então Filipe explicou para ele apenas isso. E quando ele viu uma água, ele falou assim: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Você está entendendo? Filipe já desceu do carro. Filipe não era ancião, Filipe era um diácono, né? Filipe desceu e batizou o eunuco. E depois que ele batizou o eunuco, agora ele voltou com o eunuco, deixou o eunuco no carro. E quando ele saiu da água, ou melhor, quando ele acabou de batizar o eunuco, quando ele saiu da água, o eunuco não viu mais, ele não viu mais o eunuco, nem o eunuco não viu ele. Porque o Senhor arrebatou Filipe e levou ele a uma cidade chamada Azoto. E ali ele ficou anunciando o evangelho por todas as cidades até que chegou em Cesareia. Então vocês estão entendendo, irmãos? Isso é obra de Deus. Filipe não precisou perguntar para Pedro se podia batizar aquele irmão. Ah, vamos orar para o batismo para ver se Deus confirma. Deus confirmar batismo, irmão. Eu não sou contra você dobrar o joelho quando no início do ano, Senhor, abençoa todos os batismos deste ano, abençoa todos os trabalhos que nós tivemos que fazer na tua obra, abençoa tudo que nós formos fazer diante de ti, seja conosco e nos dá uma direção para nós não errarmos. É uma coisa. Agora, levar uma pessoa lá numa reunião e dizer assim, vamos ver se Deus confirma, a pessoa está esperando, e aí alguém fala lá, eu não sinto que é da vontade de Deus, eu não sinto. Como, irmão, você não sente? Você não sente de que uma alma se batize? Eu acho estranho isso, muito estranho. Todavia, cada denominação segue lá a sua liturgia, irmão. Eu creio que nós temos que estar condicionados, ligados em Jesus Cristo. E o que passa disso, irmão, para nós não interessa. Então, tome da água hoje, irmã. Tome da água do poço que se chama Jesus Cristo, da fonte que se chama Jesus Cristo. Mate a tua sede e você encontrará a vida eterna. E um dia, quando terminar a tua carreira, mesmo aqueles que te desprezaram, que te lançaram fora, que te jogaram, vão ter que considerar que você é uma filha de Deus, é um filho de Deus, e juntos cantaremos no céu o cântico da vitória. Viu, caríssimo irmão, caríssima ouvinte, Deus vai abençoar tua família também. Tem alguém aqui que está preocupado com o que está acontecendo na tua casa, com os teus filhos, com os teus netos, com o teu esposo, ou com alguém da tua família, com o teu sobrinho. Saiba, entregue tudo na mão de Deus
e deixe que Deus sabe o que Ele faz. Deus seja louvado. Amém.